é impossível não ficar impressionado quando vemos uma bela enterrada. Afinal, é uma demonstração de força e que muitas vezes desmoraliza os seus marcadores, assim como temos aquelas que tiram o fôlego de todos pela sua incrível plasticidade. E durante décadas tivemos jogadores que eram especialistas nessa arte, onde muitos desses caras tinham um estilo próprio para dankar, se tornando um show à parte, onde algumas entraram para a história. Salve manos e minas do Bosca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Como eu disse, é impossível não ficar impressionado quando estamos assistindo um jogo e vemos uma bela enterrada sendo feita. Ainda mais aquelas que chocam, ou por serem bem acrobáticas, ou por serem brutais, que acabam desmoralizando o time adversário. E foi pensando nisso que a NBA em 84 criou o campeonato do Slam Dunk Contest, que é o torneio de enterradas, onde muitas lendas mostraram seus talentos, o que não quer dizer que conseguiram levar o troféu para casa, mesmo ser um mestre nessa arte. E é justamente por isso que o troféu do Slam Dunk não será o único critério para avaliar, onde iremos levar em consideração também os que tinham as dunks mais acrobáticas e marcantes, começando a partir da década de 70, onde surgiram as mais icônicas. Mais nenhuma enterrada se compara ao seu like, que ajuda demais aqui na divulgação do canal, assim como a sua inscrição te deixa por dentro de tudo que rola aqui na vila, onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e vídeos de fato e curiosidades como esse. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Julius Erving, da década de 70. Ele que era um jogador que possuía um estilo de jogo muito estético, principalmente em suas belas finalizações. Dr. J, como era conhecido, fez inúmeras enterradas incríveis, sendo uma das mais famosas a de um jogo contra o Lakers, que chocou a todos os torcedores presentes e que está entre as mais marcantes da história. Mas foi jogando pela aba pelo extinto Virginia Squares, que disputou um torneio de enterradas em 76, com outros grandes nomes, e de lá saiu a lendária enterrada do lance livre, virando referência. Nesse mesmo campeonato, ele mostrou muita facilidade e criatividade para enterrar, fazendo parecer fácil e natural algo que para meros mortais é impossível. Bom, isso explica o porquê ele ganhou esse torneio, mas não teve a mesma sorte no primeiro torneio de enterradas da NBA em 84, onde mesmo fazendo a sua clássica enterrada do lance livre e outras dignas de nota máxima, não conseguiu levar o troféu para casa. Quero também fazer uma menção honrosa a Darius Dawkins, que também entrou na NBA em meados de 70, onde em duas ocasiões chegou a quebrar uma tabela com as suas dunks. Dominique Wilkins, da década de 80, um jogador com um incrível salto vertical, que conseguia ser muito versátil no ar para fazer as suas finalizações, assim como muito agressivo para posterizar os seus marcadores. Ele ficou conhecido como Highlight Humano, devido à sua incrível capacidade de fazer jogadas bem plásticas e brutais, tendo como marca registrada o seu famoso catavento. Outro ponto que chama a atenção era sua facilidade para posterizar jogadores mais altos e mais pesados do que ele, onde às vezes fazia isso com dunks realmente impressionantes. Como Dominique era amplamente conhecido por fazer esse tipo de jogada todas as noites, obviamente era esperado que ele participasse do Slam Dunk Contest, onde em 85 ganhou seu primeiro troféu, travando um duelo contra o Michael Jordan. Essa rivalidade no clássico torneio de enterradas se manteve por mais alguns anos. Esse duelo ficou empatado, onde ambos têm 2 troféus de campeão. Porém, o Dominique nessa década fez o seu legado com inúmeras enterradas nos jogos de tirar o fôlego. E essa foi uma década repleta de talentosos dunkers, como por exemplo, Darion Griffin, também conhecido como Dr. Dunkstein, Larry Nance, o famoso Little Hawk, e Clyde Drexler, sendo o único a não ganhar o torneio, mas sem dúvida foi um dos maiores nessa arte. Michael Jordan, da década de 90. Ele que é um dos jogadores mais icônicos de todos os tempos, sendo uma força da natureza e praticamente impossível pará-lo em quadra. Michael Jordan, desde o começo da sua carreira, já era incrível, conseguindo brigar de frente com grandes lendas dos anos 80. Mas na década de 90, ele dominou a liga de uma forma avassaladora. Nos seus primeiros anos na NBA, em algumas ocasiões, ele fazia algumas enterradas bem acrobáticas, assim como pudemos ver no Slam Dunk Contest, mostrando que tinha um arsenal completo de enterradas. Porém, com o passar dos anos, começou a usar sua incrível impulsão para usar como arma ofensiva para posterizar os seus defensores, onde até mesmo os mais fortes e altos não escapavam da fúria do Air Jordan. MJ. Oh, he did it! E
E mesmo não tendo dunks tão acrobática como as que irei citar aqui, era impressionante vê-lo enterrando em cima dos seus adversários com tanta facilidade e agressividade. Mas nessa década tivemos alguns jogadores especialistas também, e talvez o que mais rivalizava com Jordan era o Shao Kahn, que tem algumas que entraram para a história, assim como outros caras que ganharam o campeonato nesse mesmo período. Vince Carter, da década de 2000. Ele que ficou amplamente conhecido pelo seu incrível salto vertical e que fazia das suas enterradas um espetáculo à parte, se eternizando como um dos maiores dunkers de todos os tempos. Vince Carter, desde a sua chegada na jovem franquia canadense, já causou um grande impacto por dar um show à parte com as suas belas enterradas e normalizando as pontes aéreas na NBA, fazendo jus ao seu apelido de Air Canada. Mas o diferencial do astro é que ele tinha uma mistura mortal de velocidade, força e acrobacia, capaz de fazer enterradas simplesmente surreais, tendo em seu arsenal Tomahawks, Cataventos e 360. E o mais incrível é que ele conseguia fazer isso durante as partidas. Então imagine o que ele não aprontou no Slam Dunk Contest, nos mostrando algumas das enterradas mais atléticas e estéticas já vistas de todos os tempos. Não há dúvida que na década de 2000 ele reinou nessa arte, e quando pensamos em enterradas plásticas, o seu nome já vem à mente, assim como algumas de suas lendárias que entraram para a história. Porém, essa foi mais uma década repleta de jogadores talentosos que merecem uma menção. Entre eles estão Jason Richardson, que ganhou 2 vezes o Slam Dunk e impressionou a todos por ter enterradas muito atléticas e acrobáticas, à la Vince Carter. Onde não podemos deixar de citar também algumas lendas que possuem um estilo próprio de tirar o fôlego da plateia com as suas belas enterradas. LeBron James, da década de 2010. Ele que é um dos melhores jogadores da atualidade e que mesmo hoje em dia não encontra dificuldades em posterizar os seus defensores. LeBron James, desde o high school, já era conhecido por ser muito atlético, onde tinha enterradas muito impressionantes, principalmente para sua pouca idade. E quando chegou na liga, continuou sendo famoso por ser muito agressivo em suas enterradas. Inclusive, ele é responsável por algumas que entraram para a história por tamanha força contra os seus marcadores. Outro ponto de destaque para o astro do Lakers é que ele consegue ser bem acrobático em suas dunks, não sendo apenas força bruta, e fazendo isso durante praticamente toda a sua carreira. James goes to the rim. To Hart, to James, and he dunks the ball. E foi justamente essa sua longevidade em alta performance que foi o critério de desempate entre ele e o Blake Griffin, que num curto espaço de tempo que estava no auge, protagonizou algumas das enterradas mais insanas que já vimos. Back the other way come the Clippers. Crawford to Blake Griffin. Oh, windmill with E essa, sem dúvida, é uma das épocas mais difíceis de escolher quem foi o maior. Afinal, temos caras como Russell Westbrook, que possui um estilo brutal, e Giannis Antetokounmpo, que é uma aberração da natureza quando bate para dentro do garrafão. Na verdade, essa é uma lista gigantesca, e que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os melhores dunkers da atualidade, e vamos considerar como se fosse uma menção à parte, e que se você ainda não viu, tem um link aqui na descrição e um card aqui, ó, para depois você dar um check. E galera, deixa aí nos comentários quem na sua opinião será o melhor dunker da década de 2020. E aproveita e já deixa o like pro YouTube entender que vocês gostaram do nosso conteúdo e assim ele nos recomenda para mais fãs de basquete. E se inscreve também no canal para fazer parte dessa comunidade que só cresce. E eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!